Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa revisão da lição de escola sabatina dessa semana. Lição número 5. Se alguém puder me ajudar com o título da lição e o verso principal, pode começar. Lição 5. Calor extremo. Verso: Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. Ok. A lição dessa semana fecha o ciclo da introdução da lição do trimestre, onde a gente está aprendendo o sentido, o significado da escritura do Crisol, o significado do processo que Deus impõe sobre a humanidade em relação ao contexto da purificação, ao contexto de retorno ao modelo original do Éden, que foi o que vimos na lição número 4, quando estudamos a respeito da imagem do Criador, a imagem ou a face do ourives, e dentro desse contexto observando o quanto o desenvolvimento do caráter está inteiramente ligado a esse processo de recondução ao modelo original, que foi descompensado ou foi adulterado pelo processo do pecado. A lição dessa semana nos faz olhar para um outro aspecto também ligado ao crisol, que é qual é a quantidade de calor que a gente é capaz de suportar. E a essência da discussão da lição dessa semana é quais são os efeitos desse calor extremo na mente daquele que passa pelo processo da aprovação, pelo processo do crisol, e de que maneira, se a gente perde o foco, ou perde a percepção do sentido do crisol, ainda que a gente não tenha uma percepção completa, o que acontece na nossa mente quando a gente passa por um modelo extremo de sofrimento e para onde a gente pode estar apontando a nossa justificativa ou explicação para esses sofrimentos quando passamos por ele. E que tipo de falsas concepções a respeito de Deus a gente pode construir a partir do sofrimento. Ao mesmo tempo que o sofrimento, na realidade, quando é permitido por Deus, tem como objetivo o nosso desenvolvimento, o aprimoramento ou o crescimento, e não a desistência dele. Então, é disso que a lição dessa semana vai tratar, com alguns exemplos que ela traz. A lição, obviamente, traz como exemplo central e o primeiro dos exemplos do crisol, o que está no texto de Isaías, que é um apontamento de uma profecia messiânica, descrevendo que Deus entende o que é o sofrimento à medida que o desempenhou, ou desenhou, ou desenvolveu a partir do seu próprio filho. Se tem alguém que pode dizer, este sofreu, este é Cristo. Portanto, não há nada que passemos que ele não tenha considerado na sua existência pessoal. Não há nada que soframos que ele não tenha presenciado ou vivenciado em múltiplas dimensões. Porém, ele vai ao nível extremo desse sofrimento, que é oferecer-se em libação contra o pecado. E, portanto, recai sobre ele todo o peso da mão de Satanás. Nenhum de nós, por mais que passemos por sofrimento, teremos a dimensão do sofrimento de Cristo. No máximo, teremos alguns lampejos disso, ainda que pesados para a nossa perspectiva, mas não chega perto daquilo que ele sofreu. E por isso a lição abre com o verso principal, nos remetendo a essa condição, e exatamente por nos remeter a essa condição é que os exemplos da lição vão mostrar para onde a gente deve apontar a nossa visão, a nossa percepção quando os sofrimentos acontecem. O primeiro exemplo direto, tirado o exemplo introdutório, que é uma história de C.S. Lewis, e é interessante até, se um dia vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro, Anatomia de uma Dor, vale a pena a leitura. C.S. Lewis é um escritor fora de série, apesar de nem todos os elementos teológicos dele serem condizentes com a amplitude do modelo bíblico, mas guardadas essas pequenas proporções, incorreções, os textos de C.S. Lewis são muito bons e valeria a pena a leitura. É a história dele passando por um momento muito de angústia que introduz a lição nesse ano. Mas, tirado o exemplo dele, os exemplos bíblicos que são trazidos na lição começam, obviamente, com o talvez maior modelo de provação que a gente tenha no texto bíblico, que é o modelo de Abraão. E aí, dentro da história de Abraão, que é conhecida, a gente não precisa
retorná-la toda nesse momento, mas o ponto central da história de Abraão é por que que Deus deixou um sofrimento de tal natureza para cair sobre Abraão, que é o pedido de sacrificar seu filho. Por que que ele deixa isso para acontecer no fim da história de Abraão, quando ele está na parte mais velha ou mais longeva do seu percurso, e visitando a proximidade do cumprimento de uma promessa que ele ansiou a vida inteira? Por que que é lá no fim, quando Isaac já está mais velho, quando ele já tem uma perspectiva, um vislumbre do que vai ser o cumprimento da promessa? Porque exatamente aqui Deus faz essa prova. E há dois aspectos importantes levantados na lição que deverão tomar nossa atenção. O primeiro deles é porque, no sentido de Abraão entender o que Deus faria em favor dele e da humanidade inteira. Quando Deus faz o convite a Abraão, ele faz o convite de que todas as nações da terra seriam benditas a partir dele. O que significa isso? A história de Abraão mostra para Abraão o que significa essa promessa. Nele seriam benditas as nações da terra a partir do momento que Deus chama Abraão para formar um povo. Mas esse povo só tem sentido a partir do Messias. Se o Messias não viesse, não vivesse entre o povo de Israel e não morresse da forma como estava planejado morrer, não no sentido da cruz, mas no sentido da morte em si, não haveria cumprimento de promessa. Porque a promessa estava na morte e ressurreição de Cristo. Não havendo isso, todas as promessas seriam vazias. Qual é a amplitude do que Deus estava disposto a fornecer para que o plano e promessa feitas a Abraão pudessem se cumprir? E é isso que ele aprende com essa história. Quando ele sobe o monte, mantendo a fé de que Deus proveria uma alternativa, uma solução ao problema, e a solução não aparece, e ele deita Isaac sobre o altar, e Isaac, tendo sido instruído desde berço nos caminhos corretos, entende o que Abraão está fazendo e se dispõe, porque Isaac podia simplesmente ter saído correndo dizendo: meu pai está louco. E ele se dispõe a deitar. A cena completa de Isaac se deitando, se permitindo amarrar, se permitindo ser oferecido em sacrifício, é a cena de Cristo, Cordeiro, se oferecendo dessa mesma maneira. Então, quando a gente olha esse desenho, é interessante observar que o aprendizado, como primeira instância desse pedido de Deus a Abraão, o aprendizado do que é que Deus estava fazendo para cumprir a promessa, qual era a parte de Deus na promessa, é uma primeira coisa interessante. A segunda é Abraão se desprender completamente dos modelos de autossuficiência que até então ele levou. Todos os erros cometidos por Abraão nos processos anteriores que a gente vê da história dele, de alguma forma são modelos de autossuficiência ou de desligamento dele das coisas que Deus planejou ou da conversa com Deus a respeito do que ele deveria fazer. E aí, toda vez que isso acontecia, Abraão cometia algum erro. Alguns erros mais graves, outros erros menos graves, mas cometia alguma falha. Aqui, Abraão vai para o nível da dependência completa, porque ele não tinha o que fazer. Ou Deus intervinha e libertava Isaac, ou o cutelo desceria e era o fim de Isaac. Portanto, ele teve que ir ao limite extremo da dependência de que Deus faria algo naquela situação. E aí ele aprende em definitivo uma questão. E o curioso é que Abraão ainda vai viver muitos dias depois disso. Isaac vai se casar, vai ter todo um contexto de história, ou seja, aquilo que parecia o fim da história de Abraão ainda não estava no fim. Isso permitiu que Abraão vivesse um contexto de vida distinto do que até então, em altos e baixos, ele vinha vivendo. A terceira referência importante dessa história de Abraão é, ok, qual é o limite que alguém suporta? Deus conhece esse limite e testa esse limite. Não pelo capricho de testar o limite, mas porque enquanto houver espaço disponível de aprendizado, Deus fará aquilo que qualquer um de nós faria se soubesse desse espaço. Assim. É interessante observar esse contexto de limitação. Né? A limitação está conosco, não com ele. Ele conhece a nossa latência, a nossa resiliência ao processo. Nós não. E exatamente porque nós não conhecemos e ele sim, é que ele vai ao limite do teste. E esse limite sempre dentro de uma condição de suportar. Ou seja, nada do que tenhamos recebido como sofrimento é maior do que aquilo que possamos suportar. Exceto, a única exceção disso, é se nós nos desligamos de Deus e o sofrimento não seja consequência da intencionalidade de Deus.
aí pode ser que o sofrimento ultrapasse a medida. E essa é uma coisa também interessante no modelo de comparação entre o que é sofrimento produzido por Satanás e suas intenções, no sentido de produzir esse sofrimento em pessoas que lhe estão sujeitas, e o sofrimento produzido por Deus, resultante da intenção de Deus de purificação e desenvolvimento. Deus tem medida, Satanás não. E é essa a distinção entre esses dois modelos. O problema é que quem está do lado de cá, como no nosso caso, a gente não vê essas duas cenas. A gente não vê esse cenário externo. A gente crê ou pensa a partir da fé. E aí vem a questão. Nem sempre a gente compreende. E é nesse sentido de não compreender que as lições seguintes, as histórias seguintes, a história de Oséias, que vai aparecer na sequência, depois a discussão de Jó, todos esses modelos de história mostram os desvirtuamentos que podem acontecer na nossa percepção. Especificamente na história de Oséias, que é uma história estranha, né? Deus pedir para Oséias entrar num processo relacional que vai ser redundante em adultérios, a esposa de Oséias, e Deus insistir que Oséias a perdoe e traga de volta para casa, mesmo tendo filhos com outros, e expor essa vergonha diante de Israel, ele sendo um profeta, ele viver como um modelo vivo da rebeldia de Israel, é impor sobre Oséias um sacrifício extremo no sentido da reputação e do convívio com as pessoas. E a pergunta é por quê? O interessante dessa história não está tanto com Oséias, no sentido específico da história de Oséias. O interessante dessa história está nas possibilidades do que o povo de Israel veria dessa história. E a lição vai trazer dois aspectos que merecem ser aprofundados na semana, na leitura adicional, inclusive, dos textos de Ellen White, que é qual é o risco número 1? O risco número 1 de Deus interferindo no povo de Israel para produzir arrependimento, porque Israel estava sendo a representação real daquilo que Oséias figurava como metáfora, ou seja, Israel abandonou Deus, se corrompeu contra Deus, ou seja, adulterou. E Oséias serve de exemplo do que Deus está disposto a fazer, ou seja, perdoar o adultério e receber Israel de volta. Há duas coisas que poderiam acontecer. Número 1, que eles não reconhecessem que Deus estava atuando nesse cenário. Situação número 2, interpretar equivocadamente o que Deus fizesse no cenário, a maneira como Deus estivesse trabalhando. E esses dois aspectos, essas duas distorções de compreensão, seja a não percepção ou a percepção incorreta, levam como consequência aos elementos que a próxima lição vai trazer, que é a lição que ilustra a história de Jó, quando trabalha a adoração como um processo de sobrevivência ao sofrimento. Quais são os elementos resultantes desses dois riscos de quando Deus ele permite alguma aprovação com o intuito de me purificar ou de me levar ao arrependimento? Ao passar por esses processos, eu posso, criando uma interpretação falsa, acusar Deus de ser o culpado do meu sofrimento. Criando uma interpretação falsa, eu posso mudar a condição, a percepção a respeito do caráter de Deus, e em vez de vê-lo como um Deus de amor, ver como um tirano, como um sarcástico, como um sádico, que quer que eu sofra. Ou ainda, uma compreensão equivocada a respeito da religiosidade, achando que viver é sofrer ou religião é sofrimento. Que é algo semelhante ao pensamento, por exemplo, oriental, do modelo clássico budista, de que vida é sofrimento. Na proposta de Deus não é assim. Vida não é sofrimento, embora haja sofrimento na vida, em função de que a vida que vivemos agora não é a vida ideal. Estamos num processo de aprendizagem para a vida ideal, e é necessário que eu perceba quais são as tralhas, os defeitos, as coisas que eu tenho e carrego, e que precisam ser deixadas para trás, para a vida perfeita, feliz e plena poder acontecer. E isso, obviamente, dói. Crescer produz dor, mas não porque eu precise da dor, no sentido de que vida seja sofrimento, mas eu passo por esse processo como parte do aprendizado. Dentro dessa perspectiva, por que a história de Jó é um exemplo para a gente de como a adoração pode ser um bom antídoto aos problemas de visão dentro do sofrimento? Primeiro, lembrar da história de Jó. Jó não tinha a visão completa do que estava acontecendo. Ele tinha o sofrimento disponível, mas ele não sabia por quê. Pior, ele orava, perguntava para Deus por quê e não vinha a resposta.
Um silêncio absoluto, como se Deus tivesse se esquecido dele. O que fez com que Jó se sustentasse no meio desse sofrimento todo? Diferente da história de Abraão, cujo sofrimento tem a ver com o que ele faria com seu filho, a história de Jó tem a ver com o sofrimento que ele tem na carne, em todas as dimensões do sofrimento. A grande pergunta é o que fez Jó permanecer fiel. Há duas coisas interessantes nessa percepção da história de Jó. Primeiro, ele não vê o que está acontecendo no bastidor. Segundo, ele não tem resposta. Como dentro dessa condição ele se mantém fiel? Então, a primeira coisa na história de Jó, ele olha para Deus e ele percebe quem ele, Jó, é. Jó tem uma percepção muito clara da sua identidade, porque o seu tempo de convivência com Deus e adoração a Deus lhe fez perceber isso. Ou seja, quando Jó apresenta a referência, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, ele percebe a sua condição, ou seja, ele não tem nada a cobrar de Deus. Não há nada para ser cobrado de Deus em nenhum momento da história, por uma razão. Deus não tem nenhuma, entre aspas, obrigação com Jó. Porque Jó é um pecador. E ele se reconhece como tal. E ele reconhece a misericórdia de Deus, ou seja, se ele ainda está vivo, Deus ainda tem algum plano para ele. Dentro dessa percepção, ele vai a um segundo estágio, a lição traz esse estágio como uma referência interessante, que é ele reconhece que Deus está no controle, tem o controle de toda a situação, ainda que ele não tenha como explicar. E aí, nessa questão do controle, ele vai a uma outra expressão, né? O Senhor me deu e agora está tomando o que é legítimo. Sempre foi dele. Todas as minhas coisas sempre foram dele, inclusive eu. Portanto, é justo que ele dê ou tome. E percebam que essas informações de Jó não são corretas, mas a percepção que ele tem de si mesmo como indignidade leva a ele, em vez de julgar a Deus como sendo equivocado, estabelecer que Deus é soberano. Portanto, eu não tenho nada que reclamar. Ele me deu, ele tomou. Terceira percepção de Jó, que ele conclui que Deus deve ser louvado pela sua justiça. Ou seja, o que está acontecendo com ele é justo. Ainda que ele não tenha explicação. E o pior, para a gente que olha a história de Jó, a gente sabe que o que está acontecendo com Jó não é justo. Mas Deus tem tanta confiança em Jó, no desenvolvimento da sua história, que Deus deixa que a injustiça caia sobre Jó, para que Jó perceba quem é o culpado. E que todo o universo perceba quem é o culpado da injustiça. Ou seja, Jó reconhece que Deus é sempre justo, ainda que eu não consiga explicar. E isso são elementos resultantes da adoração, ou seja, do reconhecimento da soberania de Deus. E isso é interessante no desenho, por quê? Porque uma não percepção correta disso leva ao comportamento de Satanás, que é o comportamento de acusação, de tirania, o comportamento de extrapolar aquilo que ele mesmo é, projetando em Deus, como se Deus fosse uma cópia dele. Esse é o problema com Satanás. Ele olha Deus a partir de si mesmo. E ele vê em Deus projetado o que ele é. Já no caso específico de Jó, ele vê Deus. E vendo Deus, ele reconhece o que ele, Jó, é. O inverso de Satanás. Satanás não reconhece a si mesmo e, portanto, se projeta em Deus. E, consequentemente, leva todos nós a fazermos o mesmo e reclamarmos de Deus quando o sofrimento acontece. Um outro aspecto que a lição vai trazer, portanto, são aspectos diferentes do lidar com qual é o limite do crisol, é a esperança, como um elemento importante de sustentação nesse momento de provação. Tenho falado disso nas lições anteriores, não vou ser redundante nessa lição. Se quiser dar uma olhada nas anteriores, já falei várias vezes dessa questão de que a esperança não confunde. Ou seja, é necessário que eu perceba que tem saída. E eu só percebo que tem saída se eu reconhecer quem está por trás da cena junto comigo. Quando Paulo, que é o exemplo que a lição vai trazer de referência, passou pelos seus períodos de sofrimento, ele olhava com esperança o futuro. Se você olhar o último texto, a última fala de Paulo antes da morte, ela é a expressão plena dessa confiança que ele tem na promessa. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada com o Senhor justiça e dará naquele dia, não somente a mim, a todos quantos venham a Cristo. Ou seja, a percepção que ele tem
da promessa, a visão que ele tem de futuro, torna todas as coisas que ele vive aqui triviais. A ponto de ele dizer, para mim, viver é interessante, é importante, mas o morrer é lucro. Porque quando eu acordar, o que eu verei é o cumprimento da promessa. Então, a perspectiva de esperança não criava na mente dele qualquer confusão, apesar de Paulo viver, enquanto ministério, 2/3 da vida dele preso. Embora a gente veja o ministério de Paulo como um ministério profícuo, se a gente for olhar no tempo, a maior parte do tempo dele, ou ele está preso, sendo açoitado, espancado ou ameaçado, ou viajando de prisão em prisão até chegar a Roma. Apesar de tudo isso, ele olha para tudo isso e diz: isso é nada. Nada não, porque ele não sentiu esse sofrimento. Isso é nada perto do que ele vê no futuro, perto do que ele vê para além do invisível. A lição da semana passada falava disso quando a gente estudou a respeito da fé. Vale olhar de volta, retornar lá e relembrar isso. Quando a gente fala a respeito da fé, porque que a fé é importante no modelo, é só olhar a definição de fé. Hebreus 11. Fé é olhar para aquilo que é invisível e enxergar. Fé é olhar para aquilo que está para além das coisas concretas e percebê-las. E não olhar como uma perspectiva, mas como uma certeza convicta. Uma certeza plena daquilo que eu espero, daquilo que eu não vejo. Daquilo que eu espero, porque eu estou vendo o futuro se cumprir. Daquilo que eu não vejo, porque eu sei o que está no bastidor da história. Ou seja, eu sei em quem tenho crido, para usar o referencial de João. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que ele me mate, nele confere todas essas expressões, são expressões resultantes da esperança de quem conhece o sujeito que está com ele, de quem conhece quem de fato é Deus e quem não perde de vista a promessa no futuro. A lição fecha, obviamente, com a lição do título, que é o calor extremo. O que é esse desenho de calor extremo e até onde a gente pode suportá-lo? Há 3 referências lá no finalzinho da lição de quinta-feira, que dão 3 liçõezinhas, que também vale o aprofundamento na semana. A primeira delas, o calor extremo, não tem por objetivo a nossa destruição. Ou seja, quando Deus nos manda a aprovação, ela nunca é maior do que eu possa suportar, e o objetivo é sempre crescimento. Portanto, eu tenho que ter isso sempre em mente. E aquilo que acontece me permite o desenvolvimento. Deus não me daria alguma coisa que eu não seria capaz de suportar, ou que Ele não estaria ao meu lado para isso. Segunda coisa interessante, o calor não é para nos tornar miseráveis, ou seja, Deus não é um sádico. Deus não quer a nossa humilhação. Qualquer coisa que Ele nos dê é sempre uma referência de desenvolvimento e uma referência de construção de identidade. Ele quer que a gente volte àquilo que era o modelo da criação. Terceiro, o cuidado dele por nós em todo o tempo da angústia, ele é pleno, constante, eterno, ou seja, ele nunca sai do nosso lado quando as coisas acontecem. Às vezes eu não o escuto, como Jó não escutava. Às vezes eu não sei, como Jó não sabia. Mas eu tenho certeza em quem eu creio. Eu sei que ele está do lado. Sempre. Portanto, é uma questão de desenvolver o processo do comunhão que não dependa de resposta. Dependa da certeza. Da certeza de que ele nunca sai do lado do seu Cristo. E essa é a referência para esse processo de quanto calor a gente é capaz de suportar. Lembrando, o calor nunca é o fim, é só o processo. O fim é ouro. O calor é o processo. Deus não quer o nosso fim, Ele quer o nosso começo. E essa é uma perspectiva importante que se mantém no último texto da lição, só para a gente fechar. Está lá na lição de sexta-feira, o texto do Patriarcas e Profetas, a página 99, diz assim: Deus sempre tem provado seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a história se separa do verdadeiro ouro do caráter do cristão. Jesus vigia a prova, ou seja, ele está sempre perto, ele está sempre observando. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que esse possa refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimentos severos e decisivos que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidade e que poderão ser empregados no avanço de sua obra, e põe essas pessoas à prova. Em sua providência, no avanço de sua obra, aliás, ele os leva a posições que provem seu caráter, mostra-lhe suas debilidades e ensina a buscar nele o apoio, pois ele é seu único auxílio. Portanto, qual é o objetivo do sofrimento, além da purificação? Relacionamento e dependência, reconhecimento de quem Deus é
e reconhecimento de quem nós somos. É uma construção identitária, é uma construção presente da nossa identidade real. Espero que tenham um bom estudo durante essa semana, que a gente consiga entender a dimensão dessa pergunta, até quanto podemos suportar e até quanto Deus nos leva à prova, mas principalmente a gente entender a motivação que está por trás da cena, a motivação de Deus e o apoio constante dele, mesmo que às vezes seja difícil perceber, mas entender que a constância de Deus em cada um desses processos é aquilo que deveria estar na nossa mente o tempo todo. Vamos orar para a gente terminar? Pai está nos céus, te agradecemos pela possibilidade que temos de compreender a tua palavra e com relativa liberdade podemos estudar. Agora te pedimos durante essa semana possamos ser imbuídos pelo teu Santo Espírito enquanto aprofundamos o conhecimento a respeito das intenções de Deus e da proteção de Deus em cada um dos elementos de condução dessa vida. E principalmente que possamos permitir o desenvolvimento a partir desses crisóis ou desse calor extremo, permitir o desenvolvimento em cada um de nós, a semelhança do caráter de Cristo, e possamos encontrá-lo nas vidas do céu e por Jesus. Amém.